Graça e paz, meus irmãos. Vamos dar início ao nosso momento de devocional. Tome a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 25, versículo 28. Vamos ao texto. Como cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Irmãos, dando continuidade à meditação dos frutos do Espírito Santo, que está lá relatado em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, nós chegamos no nono e último fruto do Espírito, que é domínio próprio. Talvez você esteja se questionando o que é domínio próprio. Domínio próprio é a capacidade de controlar os próprios desejos, as emoções, os impulsos, as ações, mesmo diante de pressões, tentações ou provocações. É um sinal de maturidade emocional e espiritual. No grego, a palavra para domínio próprio é enkreteia, que significa literalmente autocontrole, continência ou força interior para se governar. É algo que está disponível para nos mudar e não mudar o outro. Domínio próprio está ligado à ideia de força que vem de dentro para resistir ao que é prejudicial ou pecaminoso. O que envolve o domínio próprio? Primeiro, controle das emoções. Não agir por raiva, por medo ou ansiedade. Muitas das nossas ações são conduzidas pelas nossas emoções. Por isso que nós precisamos separar razão da emoção. Nós não podemos a todo momento, irmãos, sermos reféns das nossas emoções. Por isso, domínio próprio é necessário principalmente para o homem de Deus, para a mulher de Deus. Outro ponto que envolve o domínio próprio é o autogoverno dos desejos. Quando nós trabalhamos o domínio próprio, nós não somos escravos de vícios, como gula, luxúria ou outros impulsos imediatos. Outro ponto que envolve domínio próprio, disciplina espiritual e pessoal. Domínio próprio é uma ferramenta poderosa para que você seja fiel na oração, na leitura da palavra, na busca de uma vida santa, na busca de tomar decisões éticas, na busca de perseverança. Então veja como o domínio próprio é algo necessário. E se hoje nós não temos domínio próprio, nós precisamos pedir que o Espírito Santo gere em nós o domínio próprio. O domínio próprio não vai vir, irmãos, de algo externo. Para nós, o domínio próprio virá de um relacionamento contínuo com a pessoa de Jesus. Ora, se o fruto é do Espírito, então é o Espírito Santo que gera em nós esse fruto. E como esse fruto é gerado? Através de um relacionamento com a pessoa do Espírito Santo. Gálatas capítulo 5, do 22 ao 23 diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. 2 Pedro capítulo 1, do versículo 5 ao 6, empenham-se por acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento e ao conhecimento o domínio próprio. Veja que é uma escala, porque não adianta você ter conhecimento se você não tem domínio próprio. Aliás, sabedoria não é você ter um amontoado de informação. Inteligência emocional não é você ter um amontoado de informações, mas é você usar com sabedoria esse amontoado de informações. Então não adianta você ter conhecimento se você não tem domínio próprio, se você não tem domínio sobre as suas emoções. Você, ao se descontrolar, se torna
tão tolo quanto aquele que não tem conhecimento, quanto aquele que não tem sabedoria. Por exemplo, quando alguém te ofende, a sua humanidade mostra como revidar. A nossa natureza nos dá direções de como revidar aquela situação. Então fica aqui o questionamento. Quando alguém te ofende, você sente vontade de reagir na mesma moeda? Você sente vontade de reagir na mesma intensidade? Faça aí esse exame. Porém, quando nós colocamos em prática o fruto do domínio próprio, o domínio próprio te ajuda a pausar, te ajuda a pensar e responder com sabedoria. E às vezes, irmãos, esse responder com sabedoria virá com ausência de palavras. Nem sempre a resposta vem com palavras, mas o silêncio diante de uma provocação, diante a uma ofensa, é a melhor resposta. Até tem um provérbio chinês que diz: falar é prata, calar é ouro. Quando nós colocamos em prática o domínio próprio neste momento de ofensa, nesse momento em que estamos sendo coagidos, afrontados e usamos o silêncio, nós estamos fazendo como Jesus fez diante de seus acusadores. Diante de uma acusação, qual será a resposta necessária? Se não, muitas vezes, o silêncio. Provérbios capítulo 25, versículo 28, lança à luz algo muito importante. Ele diz que uma pessoa que não tem domínio próprio é como uma cidade derribada, é como uma cidade destruída, é como uma cidade que perdeu as suas fortalezas, os seus muros. Porque o homem que é todas as vezes conduzido pelas emoções é como uma cidade sem segurança, é como uma cidade que a todo momento deixa à mostra os seus pontos de vulnerabilidade. E deixando à mostra os seus pontos de vulnerabilidade, ela pode ser atacada por vários lados. Então a falta de domínio próprio nos torna vulneráveis como uma cidade sem proteção. O autocontrole aqui é uma forma de sabedoria prática que protege nossas atitudes, palavras e decisões. Meus irmãos, é necessário ter domínio próprio do nosso dia a dia, na nossa relação conjugal, na nossa relação familiar, na nossa vida em comunidade, no trânsito, na faculdade, no trabalho, aonde você estiver, é necessário que você peça esse fruto, o fruto do domínio próprio, para que as suas emoções não lhe façam refém. Hoje somos chamados a vigiar nossas reações, emoções, os nossos desejos, buscando sempre o quê? Equilíbrio, maturidade espiritual. E quais os pontos nós podemos aplicar através dessa palavra? Primeiro ponto, vigie suas palavras e atitudes. Depois que a palavra é lançada, dificilmente ela volta atrás. Aliás, a palavra lançada não dá mais para voltar atrás, né? Então vigie suas palavras, vigie suas atitudes. Antes de responder impulsivamente, respire, reflita e escolha o quê? A paz. Hoje, as redes sociais, elas são construídas para que você responda de imediato. Não seja refém disso. Pense antes de responder. Se você não tem a resposta para agora, que essa resposta venha nos próximos dias, mas quando ela vier, que seja uma resposta consistente. Provérbios capítulo 29, versículo 11. O insensato revela todo o seu pensamento, mas o sábio o guarda até o fim. Isso é sabedoria. Segundo ponto, ore por domínio próprio diante das tentações. Como que nós vamos pedir domínio próprio? Como? Identificando que nós não temos domínio próprio. Então, nada de mascarar. Seja sincero na sua oração.
Seja sincero no seu exame de consciência, na sua autoavaliação. Lembrando, frutos do Espírito não é sobre o outro, é sobre você. É sobre você se encarar, é sobre você identificar situações que te tiram do eixo, situações a qual você é levado pela emoção. Já viu pessoas que numa fração de segundo perdem a cabeça, ficam cegas e depois voltam, quando redobram a consciência, dizem: meu Deus, o que eu fiz? Então, primeira coisa, ore por domínio próprio diante das tentações. Não mascare as tentações. Não ache que você sozinho vai conseguir. Peça o auxílio do Espírito Santo, seja no trânsito, nas redes sociais, seja em conversas difíceis. Peça ajuda ao Espírito Santo para agir com equilíbrio. Homem de Deus precisa ser equilibrado. Não estou falando que é fácil, mas eu estou dizendo que nós temos o Espírito Santo para nos auxiliar. Gálatas capítulo 5, versículo 22 ao 23. Mas o fruto do Espírito é domínio próprio. E o fruto é algo visível. Como que eu sei que o abacateiro é abacateiro? Eu olho para aquela árvore e vejo que tem um abacate. Então é algo visível. O que tem de crente que não tem domínio próprio não está no gibi. Qual é o recado que nós estamos passando para a sociedade, uma vez que nós dizemos que somos cristãos? Então, ore por domínio próprio. Viu que isso é uma fragilidade? Ore por domínio próprio, peça. Terceiro ponto, estabeleça limites saudáveis. Nós precisamos estabelecer limites. É no limite que o amor pode nascer. É no limite que o amor pode florescer, crescer, se tornar maduro. Não ceda a impulsos que te afastem de seus valores. Quantas pessoas, ao serem dominadas pelas emoções, se afastam de seus valores, se afastam de seus princípios. É na falta de domínio próprio que o agredido se torna agressor. É na falta de domínio próprio que aquele que recebeu violência se torna um agente da violência. Irmãos, é uma linha muito tênue. É uma linha difícil, mas o Espírito Santo está aqui para nos ajudar. Então, seja firme em suas decisões espirituais e emocionais. Provérbios capítulo 16, versículo 32. Melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Aliás, tem um provérbio de Salomão que diz: é melhor um cachorro vivo do que um leão morto. Cuidado, meu irmão. Não seja refém das emoções. Hoje muito se fala de estoicismo, né? Que é uma escola da filosofia helenista que enfatiza a importância da virtude, a razão, a aceitação da natureza, das coisas para alcançar a felicidade, a tranquilidade. E uma das coisas que o estoicismo ensina é focar no que podemos controlar, ou seja, controlar nossos pensamentos, nossas ações. E isso, muito antes do estoicismo, já tinha sido revelado para nós, que é o domínio próprio, que é o fruto do Espírito. Então, mais do que seguir uma filosofia, que nós possamos seguir o que está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22. O domínio próprio que não vem de nós mesmos, mas o domínio próprio que vem de uma relação íntima com o Espírito Santo. Então, irmãos, que o Espírito Santo de Deus nos ajude a cada dia a nos tornar aquilo que Jesus tem para nossas vidas. Que o Espírito Santo a cada dia encontre em nós passividade, para que dessa forma possamos ser nele novas criaturas. Vamos orar? Pai de amor e de bondade, nós te louvamos e te bendizemos pela vida. E te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha gerar em nós os teus frutos. Os teus frutos, ó Deus, que faz de nós verdadeiros discípulos e discípulas de Jesus. Pai, nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha nos ajudar a dominar as nossas emoções, para que não sejamos reféns delas. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Forte abraço, meu irmão e minha irmã.
Deus abençoe e até amanhã. Tchau, tchau. Fique com Deus.